E eu não tô com essa camiseta por acaso. O programa de hoje vai trazer histórias de acolhimento e de amor. E eu tenho certeza que você vai se inspirar. Mas antes, aquela vinheta. Pode rodar, porque o Podiquinho tá no ar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podiquinho. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí sentadinho. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos. Se você veio do futuro, muito obrigado, tá? Então já quero te pedir o quê? Aquele combão que a gente sempre pede todo início de programa. Podiquinho é um programa novo, é um canal novo, então a gente precisa do quê? De inscritos, a gente precisa que isso aqui cresça e apareça cada vez mais. Então se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo. Depois que acabar de assistir esse, vai lá no canal, tem muita gente incrível que já passou aqui pelo meu sofá, então não perde, tá? Muitos assuntos interessantes que eu tenho certeza que você vai adorar, assim como eu comecei falando que o programa de hoje é sobre amor, é sobre acolhimento, e eu já prevejo emoções aqui, inclusive deixa o apresentador lindo com o que vos fala, porque eu tô aqui com a Fernanda Nascimento e também tô com a Maria Araújo. Tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Vamos chorar já, que eu já tô Vamos nesse juntos. nível. Elas são da ONG Mães pela Diversidade, é isso? Sim. Fernanda, coordenadora da ONG Mães pela Diversidade, que nasceu em 2014. Isso. É isso? Isso, coordenadora aqui da Baixada Santista. Da Baixada Santista, porque Isso. a ONG ela é nacional. É nacional. Vamos falar sobre isso também. Você também tem um grupo, Mães Acolhedoras. Isso, eu faço parte, dentro do Mães pela Diversidade, faço parte do grupo de Mães Acolhedoras do Estado de São Paulo. É dentro... É um dos GTs. Isso. Eu entendi que era algo à parte. Não. Tá, e também Dentro tem do grupo. informação que você faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar. Isso, trabalho... Dentro da ONG. Não. Aí eu trabalho uma outra OSC, uma outra ONG, Aham. né, nesse setor, no Vamos fortalecimento falar de sobre vínculo. tudo isso. Maria é professora de Educação Infantil, Sim. não é isso? E tá Sim. na ONG desde 2016. 16. Então, aí, desde que começou. Ela já tinha uns 3 anos quando eu comecei a fazer parte. E para quem está em casa e por acaso nunca ouviu falar na ONG Mães pela Diversidade, o que a gente está falando? O que é a ONG Mães pela Diversidade? O que eu falei? Mães pela Diversidade ela é uma associação de familiares de pessoas LGBTQIAPN+. Nós trabalhamos com o acolhimento de famílias. Nós empoderamos as famílias para que elas aceitem e amem e protejam os seus filhos. Entendi. Você que está no início da ONG, né? 2000 e... Você é mais cedo. Isso, eu entrei no começo de 2019. Você que está... Há mais tempo. Como é que você lembra desse início? Porque hoje, por exemplo, eu tenho a impressão, e aí me corrija se eu estiver errado, que o assunto ele é muito mais... Eu não sei se aceitável é a palavra certa. Hoje a gente trazer pautas como a que a gente vai trazer agora, a gente tem mais gente que vai assistir. Sim. Eu tenho a impressão de que antes não tinha muito essa aceitação de voz. Não. Por quê? Porque as famílias não podiam ter filhos LGBTs. As famílias que aceitavam não gostavam de falar que tinham pessoas LGBTs. Então, assim, eu entendo, eu aceito como você é, contanto que você não fale. Tinha uma vergonha muito grande. Quando a gente começou a ir para a rua, era muito difícil que os outros pais, mesmo os pais, que nós sabíamos que tinham filhos LGBTs, não aceitavam muito o nosso trabalho. Uhum. Eles achavam que a gente estava incentivando os filhos a serem LGBTs, quando a gente sabe que isso a gente não incentiva ninguém a ser nada. Não existe, né? Não existe isso. E era muito difícil as pessoas até diziam assim, o trabalho de vocês é lindo, mas eu não quero fazer parte. Muitas mães, porque assim, a LGBTfobia ela atinge, em primeiro lugar, a pessoa LGBT, em segundo lugar, a mãe. Porque a mãe, quando ela fica do lado do filho LGBT, ela vai contra o marido, ela vai contra o irmão, o outro filho, ela vai contra a sogra, contra a mãe, porque ela está incentivando o filho a fazer uma coisa errada. Uhum. Então, muitas mães diziam assim, o trabalho é muito lindo, mas eu não posso fazer parte. Uhum. Fernanda, você tem um filho, Eu né? tenho 3 filhos, 2 são LGBTs. Tá. Um é o Vitor, que eu conheço, é o inclusive o Vitor. Um beijo pra você. Fernanda tem... Tenho 2 filhos. 2 filhos. Uma pergunta que talvez seja, enfim, simples, mas surgiu essa dúvida. Vocês procuraram a ONG por conta da condição do filho de vocês ou não tem nada a ver? Assim, quando eu soube que meu filho, né, quando eu soube que meu filho era LGBT,
Ele é um homem gay de 30 anos, né? E ele tinha mais ou menos 15 anos, 14 para 15 anos. Quando ele se revela, né, que ele conta, né, mãe, eu sou gay, né, eu já sinto aí nesse momento assim uma vontade de ir além, né? Quando ele fala e se abre um chão na nossa frente nesse momento, no meu caso não por preconceito, né? Ainda bem que eu não tive isso, mas porque a gente tem medo, né? A gente fala que a ONG o amor nos une, mas o medo também nos une. E esse preconceito que foi que eu sabia que ele iria viver, infelizmente, né? Foi o que me fez ir atrás, né? Correr atrás de coisas, começar a ler, começar a entender mais, né? Porque a gente, dentro da nossa ignorância, a gente acredita que sabe tudo. Sim. Né? E quando o filho fala, né? A gente começa a correr atrás. Aí, sim, dentro desse caminhar, né? Eu conheci o Mães pela Diversidade através das redes sociais. Uma amiga enviou, né? Entendi. O link. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu preciso fazer parte, eu quero fazer parte, eu quero estar com essas mulheres, assim com essas mães. E aí tudo começa. Porque assim, eu já sempre soube, meu filho nunca foi um segredo pra gente que ele era gay. Ele nem sabia que ele era gay, eu já sabia que ele era gay. E assim, eu falava... Mãe é maravilhosa, e eu falava, né, pro meu marido, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Porque assim, a persona do gay, na minha época de adolescente, ele era sempre o alívio cômico. Ele era aquela pessoa que você tirava sarro, que ele era piada do grupo, ou era aquele que apanhava, que era massacrado, ou era o prostituto. E eu não queria isso pro meu filho. Eu não queria. Meu filho é um ser humano pleno, ele tem tantos direitos quanto eu. E eu era uma pessoa de igreja, eu era católica. Sou católica. Mas eu virei pro meu marido e falei, onde não cabe meu filho, não me cabe. E eu me afastei. E para você achar literatura, para você achar coisas que mostrava que o ser humano, o gay, é um ser humano, ponto. Foi difícil. E a gente já estava nessa batalha, muito eu e meu marido mesmo, a gente sozinho, e eu fui assistir no Sesc, não sei se vocês já ouviram falar, o canal das Bi, que tinha a Jéssica Tawane, e a Jéssica Tawane levou a Lili, que é a mãe dela, e eu vi elas falando, estava com a Lorelai Fox, era um podcast, um embrião de um podcast na época. Eu falei, é isso que eu quero. E quando acabou, fui falar com a Lili. E a Lili que me levou para o Mães. Então, eu cheguei já bem amparada. E eu falei, não, porque minha vontade era achar outras mães que também tivessem filhos LGBTs para trocar experiências. Eu não cheguei lá achando que tinha tanto preconceito, que tinha tanto desrespeito entre pais e filhos. E eu caí da minha bolha cor-de-rosa, da minha nuvenzinha de amor, assim, eu falei, eu sou exceção. E o meu marido é exceção de exceção. Eu fico muito feliz quando eu ouço, por exemplo, histórias como as de vocês, a gente acabou de conversar, porque eu sou um homem gay, obviamente, isso tá claro, né? Porque eu não faço questão de esconder. Mas ao longo dos meus 42 anos, e eu me assumo aos 15 anos de idade, e eu sou de uma época onde a gente não tinha internet, né? O falar sobre era um tabu, as crianças eram retiradas da sala, eu não tive educação sexual, então quando eu me descubro gay, o meu primeiro preconceito foi comigo mesmo. Porque eu falei, não, peraí, eu não posso gostar de homens. Eu entendi que eu tenho que gostar de mulher, ter um filho, um golden e um sítio. Tudo que foge disso tá errado. Plantar uma árvore e escrever um livro. Exatamente. Então, o meu primeiro preconceito foi comigo mesmo. E quando eu busco referências de pessoas que deveriam me acolher, eu também recebo uma rejeição, né? Mas graças ao bom Deus, quando eu ouço vocês falando de acolhimento ao filho e tudo mais, eu lembro muito da minha bisavó. Eu fui criado pelos meus bisavós, né? Não fui criado pela minha mãe. Tive um período com ela, que foi justamente esse período onde eu conto, né? Que, mãe, eu sou gay. E com o que ela sabia naquele momento, ela não soube lidar, né? Teve aquela frase clássica de eu não te aceito, né? Descobri depois que o fato de não te aceito não muda nada na minha condição, né? Ela perdeu muitos anos da minha vida, infelizmente, mas o acolhimento da minha bisavó, e eu lembro até hoje da cena, e aí depois eu posso contar para vocês, de repente mais vasto, mas ela falou para mim que não importava o que eu fizesse, quem eu fosse, desde que eu fosse um ser humano normal, como qualquer um. E para mim, no meio daquela escuridão, foi uma lanterna acesa. Eu tinha 16 anos de idade. Sem nenhum tipo de educação fora, eu fui criado meio que numa bolha, né? Então a maldade do mundo, a nuvem cor-de-rosa, tudo aquilo para mim foi aberto ali, mas
hoje eu acho que sou o que sou por conta desse solo que recebi, né? Da mão estendida dentro da pessoa que eu mais amo na vida, que é minha bisavó. E ela falou, cara, bora lá. E ela fazia bolo pros meus namoradinhos, sabe? Quando eu comecei a sair. Então hoje, vendo vocês falarem, e eu vou falar isso mais no final, mas enfim, a gente não tem muito uma ordem aqui, eu sei o quanto é importante essa mão estendida, né? Essa segurança dentro do nosso quadrado. Porque como você falou, o mundo lá fora é muito feio, né? As pessoas, elas não têm esse amor que deveriam ter ao próximo, né? Você falou uma coisa que eu já quero puxar algo sobre isso. Você falou assim, eu tinha uma religião. Vocês acham que hoje, com o que vocês vivem, a religião de certa forma atrapalha? Ou atrapalha o que as pessoas fazem em nome da religião? Assim, dentro da minha experiência do Mães, né, eu posso dizer como mãe acolhedora também, que entram muitas mães com essas questões de religião, né, que tem ali um líder religioso, alguém que não acolheu seu filho, que vê a família como um problema, e às vezes chega de uma maneira doída, né, assim, sem saber para onde correr, né? E a gente percebe que isso é uma questão social muito, muito grave, né? Porque desestrutura completamente a família, essa mãe fica sem saber como acolher, né? O filho fica perdido e a família é desestruturada, né? A importância de se vir até as mães, né? Porque quando chega vai encontrar outras histórias, outras mães que já passaram ou não passaram por isso, e ali juntas a gente vai tecendo ali uma história, né? Vai acolhendo juntas, para poder fazer com que essa questão religiosa fique mais amena e ela consiga, né? Era isso que eu ia perguntar. Quando uma mãe ou um pai chega na ONG, qual que é o primeiro passo? Por exemplo, a pessoa está vendo aqui agora, ela tem interesse em participar, ela achou interessante a nossa entrevista, quer conhecer. A pessoa acessa a ONG. Qual é o primeiro passo? O que vocês fazem inicialmente? Isso. A primeira coisa, ela deixa uma mensagem, ou nas redes sociais, um direct, ou diretamente no WhatsApp, por telefone. Ela entra em contato. Vai para o grupo das mães acolhedoras, né, que é esse primeiro contato que a gente faz. Sim. Né? Então, a gente tem uma planilha, tudo bem registrado, e nós vamos entrando em contato. A gente marca o acolhimento. Né, que é importante essa primeira conversa, né, entender, ver o que ela está passando, para assim adentrar o grupo. Então, a primeira coisa, ela passa pelo acolhimento. Passou pelo acolhimento, a gente conversa, pega todos os dados, ela preenche cadastro da área de psicologia voluntária, né, que nós temos vários GTs dentro do Mães pela Diversidade, de trabalho, de educação, um GT jurídico, mas enfim, né, fica mais para frente. Mas começa com o acolhimento e depois ela adentra aos grupos, né? Grupo de WhatsApp, participa das reuniões, a gente faz reunião mensal, virtual. Dentro desse contexto ela vai... Vocês também acolhem os filhos ou só mãe e pai? A gente acolhe os filhos, mas os filhos não é uma coisa institucional. A gente acolhe mesmo para ajudar a eles a se entenderem e direcionar para o que eles precisam. Já teve alguma história que você lembre? Porque quando a gente fala filho, né, tem alguém que esteja em casa, pensa muito naquele adolescente se descobrindo, né, hoje até mesmo naquela criança que de repente pensa diferente. Vocês já pegaram alguma história de alguém que acessou vocês, filho, só que mais velho? Por exemplo, eu tenho 42 anos. Eu quero ser amigo de vocês pro resto da vida. Eu quero me abraçar vocês aqui, ó, e ir embora. Vocês já tiveram casos de homens mais velhos, mulheres mais velhas, no papel de filho? Sim. E como faz esse acolhimento de alguém mais velho? Geralmente, quando eles chegam mais velhos, assim, é que eles vêm de uma família que é muito dolorida a falar. Eles já estão com... Os laços já foram rompidos, eles já não têm contato com os pais, com os irmãos, com os sobrinhos. Então, a primeira coisa que eles pedem mesmo é um abraço. E aí eles chegam, me dá um abraço. Aí depois desse abraço a gente começa a conversar. E aí a gente junta, fala, conversa, leva para casa, fala no telefone, pergunta se precisa de alguma coisa. E aí vira filho também, às vezes. Às vezes vira irmão. Não quer me adotar, não, Opa, gente. Tá adotado quando ela já. falou que é um abraço, eu já comecei a chorar. Não, mas geralmente é assim. E não é uma coisa muito institucional quando vêm os filhos.
Eu já fui parada no meio da rua, tava com a camiseta. Você é mãe? Me dá um abraço. Aí abraço. O que está acontecendo? Aí, às vezes a gente direciona para algum grupo que precisa, quando é, por exemplo, uma pessoa trans, que não está sabendo direito lidar. A gente podendo ajudar, a gente ajuda, mas o nosso foco mesmo é os pais. Porque quando a gente pega os pais, ou os responsáveis, a avó, o tio, quem está com aquela criança, com aquele adolescente, ele não vai para a rua. Sim. Porque a rua adota, a rua gosta de adolescentes, porque eles vão se prostituir, eles vão ser usados. Então, a gente não quer que essa criança saia. Então, o nosso foco é impedir que essa criança saia. Impedir os traumas, o máximo possível de traumas. Sim. O primeiro setor de repressão, né, onde o LGBT vai sentir, é dentro da família, né, onde tudo começa. Né? Se ele está com esse vínculo familiar forte, né, dificilmente ele vai estar na sociedade, na rua, mais fragilizado. Por isso que eu trouxe a história da minha bisavó e o quanto foi importante esse acolhimento. Quando a gente pediu para vocês um resumo da história, para a gente poder falar, você mandou uma frase, que a minha assessora me mandou, e eu queria ler essa frase, queria que você explicasse por que você escreveu isso. Tudo bem que é subentendido, mas queria que você falasse. Você escreveu assim: nossos filhos não são doentes, mas são vítimas de uma sociedade preconceituosa e excludente. O que você quis dizer com isso? Eu quis dizer que muitas mães, né, quando recebe a notícia de que o filho é LGBT, ela tem um impacto e muitas vezes acredita que o filho dela é um problema. Né? Muitos pais acreditam que o filho dela é o problema, a filha. Né? E isso não é verdade. Né? Eu acredito seriamente que a sociedade, sim, é doente. Né? É uma sociedade que exclui, que mata, que ofende, que agride, né? E faz com que esses pais tenham medo de expor, né, que esses pais, entre aspas, tenham vergonha do filho. Né? E, na verdade, a gente tem que ter orgulho dos nossos filhos. Né? Então, foi isso que eu quis dizer, que a sociedade ela faz com que esses pais acreditem que existe algo de errado com o filho. Né? E, na verdade, não tem nada de errado. Né? É um ser humano normal, digno de todos os, com certeza. os direitos. Não existe isso. Tem uma frase que a gente escuta muito, você deve ter ouvido isso, com certeza, que as pessoas dizem assim: o filho do vizinho ser gay eu acho maravilhoso, eu acho lindo, mas o meu não. Eu sou amigo do cabeleireiro, frequenta a minha casa, eu acho lindo o casamento dele, mas o meu filho não. O que a gente fala sobre isso? A gente fala que a pessoa é uma pessoa preconceituosa. Muito preconceituosa, e que ela tem que rever os conceitos dela. Filho é loteria. Quando você resolve ser mãe, ou mãe do coração, ou você engravida, você tem duas crianças. Você tem a criança que você está gerando e você tem a criança que você idealiza. A criança que você idealiza é perfeita. Só que você tem por obrigação, a partir do momento que você decidiu ter esse filho, desconstruir essa criança que você tem na sua cabeça e entender que a criança que você está gerando, a criança que você está trazendo para você, não é perfeita. E ela nunca vai ser perfeita, assim como você não é. Não é problema dela ela ser LGBT. Ela é LGBT, acabou. Assim como você é hétero, assim como você é branca ou preta. Agora, você não acolher essa criança por ela ser diferente de você na questão da orientação sexual, o problema é seu, o problema não é dela. E a pessoa tem que entender isso. Você tem que desconstruir essa ideia perfeita de que a sua filha vai adorar rosa, vai gostar de boneca, vai brincar de Maria Chiquinha. Não. Não é assim. Você tem que entender que as crianças, todo filho tem peculiaridades. A minha filha mais velha, que é hétero, ela faz balé. Ela é toda delicada. Quando ela abre a boca, ela parece um caminhoneiro. É característica dela, desde pequena. O Vitor nunca teve as coisas que os gays têm, que eu detesto isso, botar as pessoas dentro de caixinha. O Vitor nunca brincou de boneca. O Vitor nunca gostou de brinquedos de menina. O Vitor fez esporte, ele fez ciclismo, ele fez natação, fazia basquete. Só que eu sabia que ele não era heterossexual. Isso para mim nunca foi uma questão. A minha filha, que é bissexual, eu descobri que ela era bissexual quando ela estava com 18 anos. Nós estávamos indo no mercado. Ela virou para mim e falou: tem uma coisa para te contar. Eu falei: o quê? Aí ela assim: eu beijo meninas também. Eu falei assim: você quer que eu beije também? Ela falou: não, é só para te falar. Eu falei: então tá de boas.
Sabe? Pegando aqui uma beterraba. Foi, uma beterraba, assim. Bebê de mulheres, Bebê de mulheres, tá Pesa botando? pra mim? Mas assim... Então, mas por que ela teve essa postura? Porque é uma coisa normal, natural. Sim. E eu acho que, me corrija se estiver errado, eu acho que ela teve essa coragem porque você, em algum momento, se mostra receptiva a isso. Assim, Porque tem isso também, né? tem. Às vezes a criança, o adolescente, ele tem receio de falar porque não existe uma conversa sobre isso dentro de casa. Exato. O que faz a diferença, de repente, você conversar com seus filhos sobre tudo. Sim, Né? a falta de informação. Né? Uma Escola pela Diversidade, ela tem muito essa coisa de levar informação em todos os espaços. Tanto que a gente faz roda de conversa, nós vamos até as escolas. O que precisa, nós estamos ali dentro do nosso papel de mãe, né? Que é uma fala importante dentro da sociedade. Nós estamos ali passando essa informação para que as coisas aconteçam. A Maria falou que o Vitor não brincava de boneca, né? Nada. E eu me lembrei que o Ele não Lucas... sabe combinar cor, gente. Agora ele tá melhor. Não, agora ele tá melhor. Tadinho do Vitor, não tá nem aqui pra se defender. Eu me lembrei que o Lucas, na infância, ele não gostava de jogar bola, ele não ficava com os meninos na rua, se brincava pouco. A gente percebia alguma coisa, mas eu não tinha essa convicção. Né? Não como muitas mães, eu não tinha essa convicção toda. Tinha alguma coisa de diferente, né, dos amigos, mas não percebia. E conforme ele foi crescendo, a coisa foi ficando mais, né, mais assim latente, e aí ele chega a falar, né, verbalizar e contar. Eu lembro que eu falei para minha irmã, depois que ele me contou, eu falei para minha irmã falou assim: "Ah, mas eu já sabia, já imaginava". Aí eu falei para meu esposo falou: "Mas só você que não via". Eu falei, gente, não via ou você via coisa. E não aceitava? E assim, não passava pela minha cabeça. Sabe, assim, não passava. Eu percebia algumas coisas. Mas você né? achava Cheguei que até falar assim, era o será jeito que dele? é? Não, não é. Não, eu tinha certeza. Eu olhava pro Vitor e falava... Não é. Só Achava que ele era... cheira. ele tinha aquele jeito, sabe, delicado. O Lucas é uma pessoa, assim, extremamente amorosa. Né? Então, assim, não passou isso. Era falta de entendimento mesmo, não preconceito. Não preconceito. Tanto que quando ele me fala, eu falo assim, agora, meu filho, eu vou ter que me empoderar como mãe de gay. Foi, para saber falar, para saber Eu falei, defender. agora eu vou atrás, porque não dá para ficar sem informação. E a virada de chave foi quando ele teve uma questão na escola. Eu fui chamada na escola, ele já estava terminando, né? E eu cheguei, e era uma questão de briga. Eu achei estranhíssimo, porque o Lucas não é de brigar, não é de discutir. E eu cheguei na escola, a diretora me chamou, estava ele sentado, mais um rapaz e a mãe do rapaz. Né? Eu fiquei desesperada, porque até fui achando que era questão de nota, né? Qualquer coisa assim. E chegando lá, a diretora me fala, olha, o Lucas... tentaram agredir o Lucas, né? Alguns meninos aqui da escola. Ele já vem sofrendo algumas coisas pela internet, eu não sabia. Ele não me falava nada. Olha o perigo, né? O filho está dentro de casa e ele não fala para mim, ele tem medo também, né? de alguma reação. E hoje foi a gota d'água, porque ele foi agredido, assim, uma tentativa. Né? Ele não chegou a ser agredido, porque é um menino forte, conseguiu se defender, né? Devido à orientação sexual dele. Assim, essa chave virou de uma forma para mim, porque eu vi que meu filho estava sofrendo. Meu filho estava calado, ele não estava verbalizando aquilo para mim. Né? Ele estava passando uma situação na escola terrível. Né? Chegou a quase apanhar. Né? E o rapaz ali, né? O garoto que estava articulando tudo isso, eu lembro que ele falou assim, mas é errado, né? Não pode, eu achava que não podia, né? Que tinha que repreender. Né? E aí nós fomos conversando, eu fui explicando para ele que não iria aceitar de forma alguma, né? Que iria atrás dos direitos, enfim. Na verdade, nem precisou de tudo. Conversando com a mãe ali, as coisas se resolveram. Mas, a partir dali, eu tenho essa virada maior de chave e a consciência de que eu precisava ir para a sociedade. Né, Maria? Precisava me empoderar para poder... Você sabe buscar que acolhimento, não só para ele, mas para quem estivesse ao redor. Sim, quando eu era criança, repito, eu sou de uma época que não tinha internet, e eu não tinha muita consciência do que eu era, né? Eu fui criado pelos meus avós, então eu era
o melhor aluno da escola, o que tinha o cabelo repartidinho, eu era muito educado, né? Eu era o que levava o mimeógrafo da professora, né? Era isso. Eu sonho toda professora, digo como professora. Então, eu era essa gayzinha aí, a criança viada. E eu me lembro que uma vez um rapaz mais velho, que tava numa série um pouco maior que a minha, me chamou de Clodovil. Eu não sabia o que significava ser chamado de Clodovil. Imagino. Eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade. E eu lembro, mas assim, eu não sabia o que era, mas sabia que era um xingamento. Mas não sabia que significava que ele estava me chamando de gay. E eu lembro que eu fui pequenininho na sala da diretora, inclusive Solange, ela me segue até hoje, maravilhosa. E eu lembro nitidamente da cena de eu chegar e falar pra ela assim, ele me chamou de Clodovil. E ela caiu na gargalhada por conta da situação, mas eu não sabia o que era. Então, Mas você sabia que era algo ruim. Mas eu não sabia o que era. Mas, então, assim, mas isso não foi pra fora da escola, por exemplo, né? Eles não chamaram a minha bisavó, não teve essa proporção. Mas já existia ali um preconceito sendo... E talvez ela, e aí a minha percepção, não sabia como lidar com isso. E riu. Porque E pra deu ela, risada. E passou, né? Pode falar, Maria. Mas você já viu como é triste uma criança ser xingada e ela não sabe nem o que ela está fazendo de errado, porque para ela não está fazendo nada de errado, porque ela realmente não está fazendo nada de errado? Você estava sendo você. Como é que você pode ser xingado, discriminado, por você ser você? Isso é muito dolorido. Isso é muito doído. A primeira vez que o meu filho sofreu um preconceito, ele tinha 4 anos e ele não sabia. E até hoje acho que ele não sabe. Porque ele estava no pré e a professora de educação física veio falar comigo que ele ficava muito com as meninas e que ainda dava tempo de consertar. Olha só. Aí eu perguntei para ela, consertar o quê? Não, é que veja, eu falei, não, já que você me chamou aqui, você vai falar com todas as letras qual é o problema do Vitor, que você acha que ele tem. Ela, não, é porque eu falei assim, se você está querendo me falar que o Vitor, por se dar bem com meninas, ele pode ser gay, isso não é um problema seu, você fique no seu canto, porque senão eu vou fazer reclamação de você. Não, mas veja bem, eu falei, não tem veja bem, estou levantando, estou indo embora e você nunca mais me chame para falar nada do meu filho que não seja direcionado ao currículo dele. E fui embora, cheguei em casa emputecida. Pode falar, emputecida. Emputecida. Aí o meu marido, catei o telefone, você não sabe o que aconteceu. Aí eu contei, ele assim, eu vou reclamar. Eu falei assim, calma. Chamei o orientador e falei, aconteceu isso, isso, isso. Ela se desculpou, não aconteceu nada com a professora, mas eu espero que ela tenha prestado atenção no que ela fez. Gente, qual o problema do meu filho brincar com meninas? Qual o problema? Gente, eu quero um corte desse na minha mesa agora, Guilherme. Porque eu vou botar pra rodar todo dia no meu Instagram. E com essa frase lacradora de uma mãe que acabou com a professora de educação física. A gente vai pro intervalo e a gente já volta, não sai daí. E aí, tá gostando do nosso programa? E se eu te disser que você pode fazer parte dele? Se você tem uma empresa ou uma marca e quer aparecer aqui durante a nossa entrevista ou no intervalo, é fácil. É só mandar uma mensagem nesse telefone ou através desse e-mail que a nossa produção vai te contar como é que você pode fazer parte do Podiquinho. Vem que a gente tá te esperando.
Estamos de volta com mais um episódio do Podquim. Vocês estão gostando, gente? Eu tô amando aqui, os bastidores estão excelentes. A gente tem mais coisa pra saber da Fernanda e da Maria. Eu quero começar perguntando, Maria, o seguinte. Você é educadora infantil. Afastada da sala de aula há muitos anos, mas sim. Trabalhou durante Sim. muito tempo como? E aí uma pergunta que talvez seja ignorante e você me posiciona. Quando você, por exemplo, não sei se isso aconteceu, reconhece um comportamento diferente de uma criança, você tem o hábito de chamar pai e mãe para conversar ou você deixa aquilo fluir porque não é a sua obrigação? Não, primeiro eu tento conhecer a família. Aí, eu conhecendo a família, eu vejo se eu tenho abertura ou não para perguntar se eles já perceberam isso. Se já perceberam isso, como que eles estão pensando em direcionar? Porque, assim, é muito difícil para a gente, que nem o meu filho, eu sempre soube. Então, eu sempre procurei direcioná-lo para ele ser uma pessoa forte, para ele entender que ele não tem nenhum problema com ele. E se eu tinha abertura com a família, eu fazia isso. Se eu via que era uma família muito fechada ou muito preconceituosa, eu ficava quieto para não fazer a criança sofrer. Porque talvez os pais não tivessem percebido ou estavam fazendo de conta que não perceberam. E se você chega e levanta a lebre, eles falam, olha, já está percebendo fora de casa. E pode ser ruim para a criança. Então, você tem que ter muito cuidado nesse momento de falar. Que louco, né? Você tem que ter muito cuidado. Fernanda, eu acessei o site do Mães pela Diversidade. Qual que é o site, inclusive? @Mães pela Diversidade. É direto no Instagram, lá tem um link Isso, que tem vai... o link que vai direto. Ok, eu vi duas coisas. Primeiro eu quero perguntar o que é a cartilha Confie no Amor. Tem um link lá que você clica e você recebe uma cartilha. Sim, o que é isso? Sim, a cartilha é uma cartilha que ela tem ali muitas informações extremamente importantes, né, para a mãe e para a família, principalmente na parte dos direitos. Né? Tem uma parte da cartilha que é a Luciane Mendes, né? Luciane Mendes que fez, que é uma mãe pela diversidade, uma advogada, e ela coloca ali todos os direitos, ela atualiza essa cartilha sempre, e ali tem muitas informações importantes referente a isso. Então, os direitos dos nossos filhos, o direito LGBT, né? Tá tudo ali para a gente poder mais direcionado, ir consultando. Nos direitos. Isso, mais direcionado nos direitos. Mas tem, assim, um viés ali para pai e mãe, tá ali vendo também, conhecendo. Tem uma outra parte que me chamou a atenção, que tá assim, como esclarecer para os parentes. E aí me corrija se eu estiver errado, tá? Me assumo gay para minha mãe. Como é que a minha mãe explica para minha tia isso? É exatamente dessa forma ou não? Assim, não existe uma coisa fechada, né? Não é algo fechado. Né? É mais ou menos um entendimento de que você vai levando informação. Né? Você vai levando informação, você vai levando o conhecimento e vai trazendo essa família para perto de você, explicando que não tem nenhum problema. Maria, alguém já te falou não aceito o seu filho? Já. E o que você respondeu? Eu não, meu marido. Meu marido falou que meu filho não tinha opção, que a orientação dele era ser homossexual, mas que a nossa opção era não ter essa pessoa no nosso convívio. Mas abriu um lag, imagina um lag aqui, ó. É sobre isso. Eu perguntei, e novamente trazendo uma experiência minha, quando eu me assumo com 16 anos de idade, a minha mãe... Nós não temos uma proximidade hoje, né? Tá tudo certo, minha mãe tá tudo ótimo, mas eu optei em algum momento por outras questões, não pela questão da minha sexualidade, a minha família como um todo, né? Mas com 15 anos, com 16 anos, a minha mãe, com o que ela sabia naquele momento, eu contei pra ela que eu era gay, não lembro exatamente quais são as palavras, mas eu tava num viés eu tinha começado a trabalhar, então eu tava enfiando pessoas na minha história. Ah, você tá onde? Tô na casa da Maria, mas era João. Ah, você não sei o quê. E aí eu comecei a colocar pessoas nas minhas mentiras. Sim. Cheguei um dia, contei pra ela, e ela foi contar para os parentes antes de mim. Só que ela contou como se fosse um grande absurdo. Você não sabe o que ele tá fazendo agora. E aí a pessoa dizia, o que é? Tá vendendo droga? Ela falou, não, ele falou que agora ele é gay. E a pessoa dizia, tá, mas a gente já sabia, é só isso? É. E aí quando ela entendeu naquele momento que ela não tinha o respaldo de ninguém contra o que estava acontecendo, foi quando ela me expulsou de casa.
né? Porque ela não sabia, gente, repetindo, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Eu tinha 16 anos, tenho 42, eu já resolvi isso dentro de mim, mas com o que ela sabia, ela optou naquele momento não lidar com isso. Por isso que eu perguntei para vocês, dessa parte do como esclarecer para parentes, porque eu tive que fazer isso e eu tive que fazer assim. Eu não precisei explicar. Eu não precisei sentar e contar para as pessoas o que estava acontecendo. A não ser a minha avó materna, que já se foi inclusive, que é uma pergunta muito clichê, que ela perguntou assim, mas quem é o homem da relação? Ah, meu pai. Quem é a mulher da relação? Eu falei, vó, não existe homem e mulher, são dois homens que se relacionam. Mas quem vai lavar a roupa? Ai, meu Deus. Entenda que a gente está falando de uma pessoa... quase 30 anos atrás, de uma pessoa que já tinha uma certa idade, então a gente não tinha a informação. Mas eu ouvi muitas vezes isso. Vocês recebem ainda hoje, 2024, com tanta informação, dúvidas como essa? Sim, sim. Voltando à questão de você falar para parentes, na minha família funcionou assim. Nós sempre perguntávamos para o Vitor se ele queria que nós falássemos para alguém, se ele teria interesse. Por exemplo, a minha irmã o chamou para ser padrinho do meu sobrinho mais novo, dela, né, do filho dela. Aí ele falou assim, mãe, ela sabe que eu sou gay? Eu falei, não sei. Você conversa com ela? Eu falei, você não quer conversar? Ele falou, não, preciso que você converse. Aí eu chamei ela e o meu cunhado e falei, olha, o Vitor, antes de aceitar ser padrinho do Luiz, ele quer que vocês saibam que ele é gay. Algum problema com isso? Minha irmã, não, eu já sabia. Meu cunhado, não, sem problema nenhum. Então, assim, nós sempre pedimos permissão para o Vitor, para se ele queria que nós expuséssemos, falássemos, ou se não. E com os namorados das irmãs, foi a mesma coisa, né? Era sempre um ponto de partida para que o relacionamento fosse para frente. Então, a gente meio que blindava assim, o Vitor, mas com a permissão dele. Agora, voltando ao que você falou, sim, ainda eu recebo muita gente querendo saber quem é passivo e quem é ativo, é um absurdo isso. E também como é que funciona. E os filhos? Como é que você vai explicar para os filhos? Não tem que explicar nada para os filhos. Não tem que explicar nada para os filhos. Vocês não querem me adotar mesmo? Vamos fechar aqui uma adoção? Por favor. Vamos? Então tá. Não, só pra gente já garantir. vai embora com a gente. Vamos almoçar junto? Vamos. Eu levo vocês pra almoçar. Aí, mas assim, como é que eu falo pro meu neto que meu filho é gay? Você falou pro seu neto que seu filho é hétero, que sua filha é hétero? Não. Você explicou pro seu neto que ele estava namorando uma menina? Não. Você explicou pro seu neto que ele ia casar? Não. Você explicou o que era o casamento pro seu neto? Não. Por quê? Porque ele entendia. Se vocês aceitarem e se vocês entenderem que a relação do seu filho com outro homem, da sua filha com outra mulher, é a mesma coisa, é sentimento, é amor, ele vai entender, não precisa ninguém falar nada. Quando ele vê o beijo, ele vai falar, então tá, então você é namorada da titia. Acabou. Se você age naturalmente, a criança vai agir naturalmente. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Exatamente, eu ia falar isso. Nenhuma preconceito criança. se aprende. Se aprende. Não é? Sim. Gente. Falando em preconceito, como é que vocês lidaram com a era Bolsonaro? Ai, pelo amor de Deus. Porque a gente não fala de política, no viés não é esse, eu acho que falar sobre Bolsonaro não é sobre política, é sobre caráter. Sobre caráter. Mas a gente começou a receber uma avalanche de pessoas que saíram do esgoto, né, e puderam verbalizar a sua opinião, seu preconceito. E a gente teve... E ser validados por isso. Isso. Que é porque o presidente da República estava assinando ali o negócio. A gente teve uma série de pessoas, né, que foram agredidas, que são agredidas com a validação de alguém. Então, a gente deu voz, na minha visão, para uma era muito nebulosa, né? Não só para a questão do gay, a gente teve a questão do racismo, da gordofobia, que sempre existiu, mas eu acho que... feministas também. Exatamente. Acho que foi potencializado. Como é que as mães pela diversidade, nesse momento, seguraram esse rojão? Foi uma fase difícil porque o medo aumentou. Isso. Né? Ali como mãe, não teve uma mãe que não ficou com medo, com receio, né? E não entrou assim num momento de muita tensão mesmo. Nós tínhamos medo, assim, meu filho ia sair, já dava aquela coisa, Angústia. puxa vida, só dorme quando chega, né? Aquela coisa bem apavorante, né? Essa é a palavra, apavorante. E o que era mais nós apavorante? Nós nos unimos muito, né? Para poder tratar essa questão emocional das mães.
né? Essa questão de algumas, né, entrando em desespero, falando, nossa, e agora? Não estou aguentando como lidar. Então, a que estava ali mais forte pegava, pegava a mão, a outra no colo, e ia juntas ali. Nós temos o GT de psicologia, são mães voluntárias, né? E ali nós fizemos uma força-tarefa ali, fomos juntas mesmo, uma segurava na mão da outra. Mas foi bem dolorido, porque a gente sofria ataques, pessoas que entravam nas nossas redes para xingar, para falar que iam nos bater, para machucar. E foi bem difícil. Quem está em casa talvez não tenha essa referência, mas assim, o preconceito ele sempre existiu. Sempre. Tá, né? E isso que a gente está contando aqui é um dia a dia, tá? Que a gente dando uma pincelada nessa história. Mas eu tenho uma impressão de que quando entrou essa era, como a gente falou antes, as pessoas elas receberam um aval de serem preconceituosas. Sim, muitas pessoas que você sabia que não gostavam de você pelo fato de você estar apoiando o seu filho, de estar apoiando meu filho, eles se acharam no direito e se acharam no dever de falar, olha, não vou com a sua cara e se eu puder quebrá-la, eu vou. E foi muito difícil. E você ser ameaçada de estupro, você ser ameaçada de morte e você ter medo do seu filho sair na rua. O Bolsonaro só teve o único lado positivo que eu posso ver do desgoverno, que foi os 4 anos do Bolsonaro, é que a minha família ficou mais unida do que a gente já era. A gente se protegeu muito. Porque a gente não podia falar. A gente não podia falar. Eu não sei se a Fernanda, como mãe acolhedora, ela notou isso. E a gente começou a receber mães bolsonaristas dentro do movimento, porque elas começaram a ficar assustadas com o que os filhos delas estavam sofrendo e se sentindo culpadas porque tinham dado voz. E aí foi, até a nossa coordenadora nacional, a Maju, a gente chegou a conversar sobre isso, como é que essas mães seriam recebidas. Porque tinha uma mágoa de quem estava do lado de cá e que brigou contra o governo, contra a eleição dele, ter que acolher e trazer para o colo e explicar que tudo ia ficar bem para uma pessoa que ajudou. Sem querer, não com má intenção, mas que ajudou a colocar essa pessoa no governo. É porque eu acho que muitas pessoas fizeram esse voto mais como um voto de protesto. Né? Talvez não deram conta do que realmente estava acontecendo. Né? Quando eu comecei a puxar o assunto, quando eu falei, não é sobre política. Não é. É sobre caráter, é sobre o dia a dia, é sobre a vida. Quando você fala a parte boa é que a minha família se uniu, eu acho que é um acaso, porque o que mais aconteceu nesse momento, e eu falo pela minha família, por exemplo, foi esse desmembramento. Total. Eu lembro que no dia da posse do Bolsonaro, a gente estava num almoço de família e eu olhava os meus familiares torcendo, vibrando, chorando e se emocionando. Eu falava, galera, eu existo, eu tô aqui. Vocês sabem o que esse cara defende? Vocês estão a par do que está acontecendo? Mas era muito uma coisa contra o outro. Né? E dane-se. Não, a minha família estendida até hoje, a gente não... Primos, tios, até hoje a gente não voltou a ter relação. Porque eu não quero. Sim. Né? Mas, assim, o que eu falo que ficou mais unido foi o meu núcleo mesmo. Eu, meus filhos e meu marido. A gente meio que se protegeu mesmo. Mas, realmente, almoço de família com os primos, não tem mais. Porque não dá. Eu não consigo olhar no olho e... tá tudo... Não tá tudo bem, meu. Não tá tudo bem. A gente retrocedeu pelo menos 20 anos. Exatamente. Então, até agora, tentando fazer com que o casamento homossexual acabe. Vocês estão querendo tirar o direito das mulheres de falarem sobre o seu próprio corpo, decidir. Sabe? Então, não tá tudo bem, não acabou. Eu não consigo olhar para você e achar que tá tudo bem. E o mais louco para mim é quando a gente vê mulheres e homossexuais validando. Mas enfim, temos muito espaço para esse assunto aqui. Vamos cantar para subir. O negócio é o seguinte. Dona Rita Cadillac esteve no nosso programa. Maravilhosa aqui, ó. Fez um show. E criamos um quadro em homenagem a ela, que todo mundo que veio depois participa, que Não é bom para o moral, é bom para o moral. Então, assim, como funciona? Eu vou dar alguns temas para vocês e vocês vão me dizer se o tema é bom para o moral, é legal, vale, funciona, eu acredito, ou não é bom para o moral. Isso não é legal, eu não gosto, eu não valido.
Aí, como temos duas convidadas, vocês duas vão ter que entrar num consenso da resposta. Beleza. Combinado? Combinadíssimo. Primeiro tema. Ambulatórios específicos para atendimento ao público LGBT+. É bom para o moral, não é bom para o moral? É bom para o É moral. bom para o moral. Por que é bom para o moral? É importante, né? É muito importante ter esse olhar para a comunidade LGBTQIA+, na área da saúde, porque não se fala isso, né? Não se fala isso dentro dos hospitais, das clínicas, né? Haja vista a dificuldade que é para um atendente chamar uma pessoa trans pelo nome dela. Sim. E Né? É uma e mesmo as pessoas que não são trans, as pessoas gays, as pessoas lésbicas, Sim. têm... não são problemas, mas tem características dentro da sua vida que é diferente das mulheres. Por exemplo, existem muitas mulheres lésbicas que, por não se relacionarem com homens, acham que não precisa fazer exames regulares. E se você tiver um ambulatório que entenda dessas questões, é mais informação e é um modo das mulheres se protegerem. As questões dos homens gays também, relacionadas à urologia, a ISTs, que são necessárias, eu acho que você tendo um ambulatório com profissionais acolhedores e que saibam lidar com esse público, evita preconceito e evita o afastamento dessas pessoas dos ambulatórios. Mas aí, se alguém que estiver em casa, e não é a minha opinião, tá? Mas alguém que estiver em casa e fala assim, mas vocês estão querendo separar. Não é uma espécie também de preconceito? Porque tem isso, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas você cria, de uma forma bem grosseira, tá? Um ambulatório homens e mulheres e um ambulatório para público LGBT. Quem tá em casa e tem essa opinião? Mas estão querendo separar. É um preconceito. O que vocês respondem? Assim, o atendimento, ele tem que estar voltado para o ser humano, lógico, né? E existem as questões LGBT, principalmente da pessoa não se sentir à vontade em conversar com uma pessoa preconceituosa, porque isso existe dentro dos espaços da saúde, né? Nós fizemos uma roda de conversa dentro do hospital, com profissionais ali, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e a gente pode perceber que existe muito tabu mesmo, né? As pessoas não se sentem à vontade com essas questões, e muitas pessoas LGBTs, elas deixam de procurar a saúde, infelizmente. Então, não é uma questão de separar, né? É uma questão de olhar mesmo, de lutar mesmo por políticas públicas, né? De acolhimento, de você ter um olhar para a causa, para os nossos filhos. É isso. Né? Nossos filhos estão aí. Próximo tema. Banheiros para homens e mulheres trans. É bom para o moral ou não é bom para o moral? E essa questão é tão... Aqui a gente não faz nada superficial. Olha, aqui é profundo. Eu vou começar dizendo que na semana passada... não é bom, a gente tem que mudar a plaquinha ou não? Não, aqui. É bom ou não é bom para o moral? Não é bom. Não é bom para o moral. Eu acho que é uma coisa... É uma coisa muito ampla, mas eu acho que tem que ser estudado, mas você segregar o banheiro é errado. Tá? Eu acho que segregar o banheiro é errado, mas eu acho que tem que esclarecer a população. Para a população entender que a pessoa trans não está tirando o direito de ninguém. Ela só está brigando e lutando por um direito que ela também precisa, que é ir no banheiro. Como que isso vai ser feito? Como que vai ser feita essa acolhida? Que é o jeito certo. Em vez de você usar o banheiro para disseminar preconceitos, que é o que acontece muito hoje em dia, os conservadores usam o banheiro como pauta, é você explicar o que a população trans quer, o que a outra população, a população aberta quer, a população heteronormativa quer, e vocês vão ver que tem muita coisa em comum. E aí, dentro desse em comum, se chegar a uma conclusão. Então, eu acho que antes de se falar do banheiro, tem que se explicar o que é o banheiro e como que o banheiro funciona. Por que o banheiro é necessário? Por que o banheiro é importante? Por que o banheiro é um espaço que faz com que as pessoas se sintam protegidas e acolhidas para todos? Isso tem que ser conversado. Não usar essa pauta para separar mais. Então, é bom para o moral se houver essa explicação. Sim. E quando não existe, não é bom para o moral. Não é bom porque muita gente usa a pauta do banheiro para separar e para mostrar que a população trans ou que a população não binária está tentando roubar direitos. Ninguém está tentando roubar direitos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Sim. Eu queria trazer um exemplo
de um caso de uma mãe que chegou, né, fazem acho que 2 semanas mais ou menos. Ela falou: Fernanda, preciso de uma ajuda, não sei se você consegue me ajudar. Eu falei: claro, pode falar. Meu filho é um menino trans, ele está com problema no banheiro da escola, ele não está conseguindo usar o banheiro, está com problema na bexiga, tem toda uma problemática, né, dentro dessa escola, e eu queria pedir a sua ajuda para conversar com a escola. Eu não consigo articular, né, não consigo chegar ali. E foi uma coisa nova para mim. Eu entrei em contato com a direção da escola, conversei. E a escola, não, assim, é uma coisa que meio que não sabia. A escola não sabia como lidar com a coisa, né? Eles disponibilizaram, em primeiro lugar, um banheiro ali para esse menino começar a usar, né? Esse rapaz começar a usar. Mas, assim, é uma coisa que está sendo agora estudada ali. A escola está vendo como é que vai fazer, até para as outras, né? Para as outras meninas e meninos trans, como é que isso vai acontecer. Né? Mas precisou uma mãe que não se sentiu confortável ir até a escola. O filho dela estava passando por um problema gravíssimo, uma coisa assim de doer mesmo. Que traz consequências para o resto da vida. Gravíssimas. Né? Eu não consigo mensurar o que esse filho estava passando ali dentro daquela escola. Imagina, você sai de casa às 6 horas, 6h30 da manhã, é meio-dia, você não foi no banheiro ainda. Né? Porque as pessoas não se sentem à vontade, né? Que você esteja ali dentro. Isso é um verdadeiro absurdo. É uma coisa que você nem acredita quando você fala, vamos lá. Essa pergunta veio porque a gente entrevistou o Luan Palermo, né? Ele foi vítima de transfobia no Santos Jazz Festival, aqui, justamente por conta do banheiro. E a gente entrevistou o Luan e, assim, ele tá passando... Essa entrevista vai em setembro. Ele tava já, na época, há 1 mês em tratamento. Ele se afastou do trabalho, ele tava tomando remédio, tava com psicólogo. Então, é uma coisa muito mais além do que só ir no banheiro. E ele trouxe essa informação e eu perguntei pra ele, eu falei, bom, temos o banheiro de homem e mulher. Ele relatou que as pessoas disseram que ele não tinha passabilidade. Né? O que é a passabilidade? Você identificava que era um homem trans, porque ele estava na fase de... Ele tá passando pela transição. Então, bom, você não pode ir no banheiro masculino, você não pode ir no banheiro feminino. Ele vai em que banheiro, gente? Onde é que vocês colocam o ser humano para ele fazer uma necessidade fisiológica que todo mundo tem? E aí ele contou que teria que atravessar o evento inteiro num banheiro químico. Imagina, que estava horror. afastado e que não tinha ninguém. É meio que você tem que se esconder na sombra para poder usar o banheiro. Exatamente. É muito louco, né? Sim, Por isso que a gente quis trazer essa pergunta. Mas assim, a gente... Mas ela é assim também, né? Porque precisa. Não, é uma pauta que precisa ser conversada. É preocupante, porque está acontecendo também com as mulheres que não... As desfem, as mulheres lésbicas que não performam feminilidade, que usam muito roupa masculina, de também serem barradas no banheiro dos homens ou no banheiro... Elas não vão nos banheiros dos homens porque elas não são homens. Sim. Não tem a passabilidade, só que elas também não são aceitas nos banheiros femininos em alguns lugares. Elas passam pela mesma questão. Então, é uma coisa que já está fugindo da pauta LGBT e está virando uma pauta social que tem que ser sentado e conversado. E se a gente não sentar e não conversar, nós que temos um pensamento mais progressista, essa pauta vai ser arrebanhada e já está sendo pelos conservadores. E nada de bom vem daí. Enquanto a gente espera também que tudo isso, né, essa conversa aconteça, que as mudanças aconteçam... É a prática. No dia a dia está acontecendo agora. Né? Tem adolescente, tem adulto. Tem criança. Nesse momento não conseguindo usar o banheiro, ou pelo menos preocupado, vou segurar, não Com vou medo. beber água, porque pelo menos eu não vou passar por isso. Por isso que eu acho importante a gente ter, e não é puxando sardinha pra mim, assim, mas Não. é importante a gente ter conversas como essa. Sim. Né? Eu não sei pra onde esse vídeo vai, mas eu sempre acreditei que quando você traz luz pro preconceito, você meio que traz conhecimento, você traz informação, né? Eu acho que fica mais fácil de você dissolver isso. Porque assim, eu não vou falar. Não acontece comigo. Não é no meu quadrado. Eu não tenho ninguém. Mas isso pode estar acontecendo nesse momento com alguém, com alguma criança numa escola, com um adolescente Com certeza num shopping. está acontecendo. Não é? Então, assim, eu acho que eu tenho opinião. Quanto mais a gente fala, mais você consegue dissolver esse preconceito e trazer informação. Próxima pergunta. Parada LGBT+. É bom para o moral? Não é bom para o moral? É muito bom para o moral. É muito bom para o moral. É bom para o moral. Inclusive, eu conheci vocês pessoalmente na parada LGBT que teve aqui em Santos esse ano. Eu fui gravar para a TV Cultura.
Mas a parada LGBT, ela tem informações diversas, né? Tem opiniões diversas. Tem gente que acha que a parada é uma grande festa ao ar livre, onde o público LGBT usa para orgias e muita coisa enlouquecida. Tem gente que acha que a parada tem um cunho político, né? Vamos dar voz ao que está acontecendo. E tem gente que não acha nada. Para as mães pela diversidade, vocês duas, vocês acham que o ato da parada gay é bom para a moral? É bom para o moral, com Por quê? certeza. E o papel do Mães pela Diversidade na parada é aquela coisa mesmo de família saiam do armário, que é um lema nosso, família saiam do armário, seus filhos precisam de vocês. É estar ali levando o nosso exemplo, nós estamos aqui com os nossos filhos. Nossos filhos são amados e respeitados. A gente não vai esperar acontecer alguma coisa para a gente virar uma ativista, né? Se tornar uma... Não, nós somos ativistas por amor a eles. Né? Nós mudamos as nossas vidas, da nossa família, nosso entorno por eles. Então, nós estamos aqui na frente. Né? E quando a gente sai com o trio na frente, ali, né? Com aquele orgulho, né? com a bandeira LGBT na mão, é para isso mesmo. O papel do Mães ali é esse papel social, né? Esse papel político de nós estamos com nossos filhos, eles não estão sozinhos. E nós vamos estar aqui por eles e por todos esses que estão aqui hoje. Goste de vocês ou não. Ou não. Não é não? Tira não, o Maria? preconceito do caminho que a gente está passando com o nosso amor. Beijo. E o último tema. Adoção por casais homoafetivos. É bom para o moral? Não é bom para o moral? É óbvio que é bom para o moral. É bom para o moral. Vocês entendem que isso não é um Muito pensamento importante. meu, né? A gente traz os temas justamente Sim. para Sim. instigar essa resposta. Muitas pessoas, e eu vejo isso com frequência, inclusive amigos próximos que eu já deixei de até ter amizade, que usam muito uma frase assim: mas 2 pais, 2 mães, como é que vai explicar para a criança que a criança não tem uma mãe e um pai? Aí eu falo assim, mas vamos lembrar que um casal homoafetivo, ele adota uma criança que foi rejeitada por um casal hétero. Não, mas não é bem assim, não é desse jeito. Tem que pensar no futuro da criança. Vocês disseram que é bom para o moral. Como é que vocês lidam com essa pauta? Eu acho que a criança ela é abandonada por vários casais héteros. Ela é abandonada pelo casal hétero que gerou, e aí eu não vou entrar no mérito de como ela foi gerada, tá? Porque a gente não estava lá. Mas só que ela é rejeitada por vários casais héteros que estão na fila de adoção. Ou porque ela não é branca o suficiente, ou porque ela não é pequena o suficiente, ou porque ela não é bonita o suficiente, ou porque ela não é saudável o suficiente. E um casal gay, quando ele vai lá e adota, ele adota. Para eles não tem... Eles não estão pensando nisso. Então, eu acho que as famílias, hoje em dia, elas são diversas. E tem 2 mães, 2 pais, não tem problema nenhum. Não tem crianças que são criadas pelos avós? Não é não? Pelos tios? Sim. Pela mãe, pelo tio? Pela mãe, pelo avô? Pelo pai? Pela irmã do pai? Então, essas famílias podem. Agora, 2 homens ou 2 mulheres que se casaram não podem. É que é sobre amor, né? É sobre sobre amor. amor. É sobre amor. Não interessa de onde está vindo. Não interessa. É sobre o amor, né? Com certeza. É isso, né? Com Então certeza. vocês foram ótimos, devolvo a plaquinha, foi maravilhoso, parabéns. Quero ser adotado por vocês, já falei pela 3ª vez, tá? Agora é o seguinte, a gente vai pro final do programa que tá acabando, né, gente? Aqui a gente fala Ai, aqui, que tão ó, rápido. Isso aqui é rápido, né? Ficamos com 1 hora falando. Tem perguntas que não tem a ver com o tema, tá? Então fiquem-se à vontade, fiquem-se à vontade. Existe essa palavra? Fiquem-se à vontade. Fica à vontade, galera, para responder o que vocês quiserem. A gente tem uma pergunta que é assim, a gente pergunta pro convidado, se você encontrasse com você criança, o que você falaria? Mas para vocês eu vou mudar um pouquinho. Vocês contaram, de uma certa forma, o acolhimento quando os filhos de vocês disseram, sou gay. Se vocês hoje, com a cabeça que vocês têm hoje, tá? Tudo que vocês viveram, que vocês aprenderam, que vocês viram no Mães pela Diversidade. Se hoje, o filho de vocês, tá? Vamos voltar lá para trás, com a cabeça que vocês têm hoje. O acolhimento seria diferente? O que você falaria pro seu filho hoje, se ele chegasse, mãe, sou gay? Não me esconda nada. Você me escondeu demais. Excelente. Fê. Eu falaria, filho, desculpa. Desculpa por não ter percebido. Desculpa por você ter gritado tanto, mesmo sem falar nada, né? E eu não ter percebido, né, que você estava ali, né? Precisou você verbalizar para que pudesse cair uma ficha, né, de que eu como mãe, né, teria que mudar muitas coisas dentro da minha família.
E que eu tenho muito orgulho de ter o útero do arco-íris. Muito, muito orgulho mesmo. Acho que eu precisei ir pra terapia hoje mesmo, depois dessa entrevista. Tudo bom, gente? Qual foi a última vez que vocês tiveram medo? E por quê? Eu tenho medo quase que diariamente, mas o meu último medo mesmo, assim, de eu ficar parada e me abraçar com meu marido e falar assim, o que a gente vai fazer, foi na última eleição, quando o Bolsonaro estava na frente, antes do Lula virar. Eu abracei meu marido e falei, se esse ser humano for reeleito, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não aguento mais. Foi a última vez que eu lembro de ter um medo que eu não sabia lidar com ele. Sim. Eu tenho o medo, na verdade, ele tá em todos os momentos, né? Mas é o medo do meu filho ser rejeitado em ambiente de trabalho, né? O medo dos meus filhos serem rejeitados em qualquer situação na rua, né? Eu me lembro um dia, assim, para ser curta, né? Mas eu lembro um dia que nós fomos no cinema, e meu filho foi com o namorado, eu estava com meu esposo de mãos dadas, e o Lucas e o Marcelo, eles não deram as mãos, né? Em nenhum momento, né? E aquilo me deu um sentimento, assim, de medo mesmo por eles. Eu falei, e se eles dessem as mãos? Né? Por que eles sentem esse medo? Esse medo passa para a mãe. Né? Então, esse é o medo do que possa acontecer no dia a dia mesmo. Né? Desde que nossos filhos acordam até a hora que eles vão dormir. Mas a coisa ruim... Como eles vão ser recebidos e acolhidos nesse mundo. Mas a coisa ruim é que a gente sente medo tanto que a gente se acostuma com ele. E uma vez perguntaram para mim qual é o meu maior sonho. Aí eu falei que o meu maior sonho é que pela diversidade deixe de existir. Aí viraram para mim e falaram assim, nossa, mas você quer que o seu movimento que você ama tanto acabe? Eu falei, sim, porque no dia que ele acabar, ele não precisa mais. E eu quero que Mães pela Diversidade deixe de ser necessário. É o meu maior sonho. E que a gente não precise gritar tanto, falar tanto. Falar coisas óbvias. Com certeza. Entrar, que nem quando eu entro numa escola, por exemplo, para mim é muito difícil ver aqueles alunos e a gente vai olhando nos olhinhos, né? De cada um, e você sabe que ali tem muitas crianças e adolescentes LGBTs e precisa de uma mãe estar ali, né? Esse direito já deveria existir, né? É uma mãe ali falando, conversando com os profissionais, por favor, não façam isso, né? Existe a lei tal, né? É dessa forma que acontece, né? Como é que está a saúde mental dos nossos jovens, dos nossos adolescentes LGBTQIA+. Como que está diante de tudo isso? Né? Nós avançamos? Tem muita coisa aí que aconteceu? Mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Muita coisa. Né? Por isso é importante os aliados, né? Quando a gente tem alguém chega e fala, não, vamos juntos, né? O que eu posso fazer? Isso é muito importante. Porque a gente consegue entrar nesses espaços e consegue verbalizar e falar. Porque a informação é a única coisa que vai fazer com que tudo mude. Exatamente. Né? Minar o preconceito. Ai, gente, Senhor Deus. Mas não acabou ainda não, peraí. Se eu perguntar pra vocês, aí vocês não precisam explicar muito, tá? Tá. Quem é o contato de segurança de vocês? Aquela pessoa que, cara, deu merda, tá ruim, aconteceu alguma coisa, eu preciso ligar. Quem é a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês? Maria. Eu e a minha filha mais velha. Qual o nome dela? Bruna. Fernanda. Lucas. Lucas, filho mais seu velho. filho. Vamos ligar pra eles e falar isso agora? Para minha filha vai estar difícil, porque ela está trabalhando, ela está sem telefone agora. Então vamos deixar um áudio pra ela. Tá bom. Você consegue ligar pro Lucas? Consigo. Então bora. Vamos ver se ele vai... Então, liga, coloca no Atender, Viva sim. Voz, apoia o microfone no seu o telefone no seu microfone. Você vai falar que você tá no podcast e que te perguntaram qual era o seu contato de segurança, você respondeu que era ele, e você vai responder por que você citou ele, por que ele é o seu contato de segurança. Vamos ver. Se Deixa uma eu- vez ele não atender, a gente manda um áudio. Tá. Será que está no Viva Voz aqui? Ué? Quer ajuda? Tá, Foi. coloca o celular aqui, ó, no seu microfone, pra poder captar o áudio. Tá captando, Guilherme?
Se ele não atender, a gente vai mandar um áudio pra ele. Não atendeu, vou tentar de novo. Tá, vou tentar mais uma vez. Senão a gente manda. Ele pode estar gravando. Alô? Oi, filho. Oi, mãe. Oi. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo bem. Lu, eu estou aqui no podcast, participando de um podcast, e me foi feita a pergunta. Repete para mim, por favor. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Prazer, eu sou o Quinho, como é que você tá? tudo ótimo. Lucas, eu perguntei pra sua mãe qual que era o contato de segurança dela. Aquela pessoa que ela ligava quando alguma coisa ruim acontecia e ela falou que era você. E aí eu pedi pra ela te ligar, pra ela te falar por que que você é o contato de segurança dela. Conta pra ele. Porque, filho, você é meu porto seguro, né? E foi por você que eu mudei todo o rumo da minha vida, que eu mudei de profissão, que eu escrevo, que eu falo, que eu entro em todos os locais hoje, que eu estou aqui hoje, né? É por você. Você que deu um rumo para a minha vida diferente, você que me transformou em uma pessoa melhor. Você que me tirou do meu mundinho, da minha caixinha e me fez entrar no mundo para ser a mãe do LGBT orgulhosa. Te amo, filho. Que lindo! Mãe. Ai, mãe, eu te amo muito. Saiba que eu tenho muito, muito, muito orgulho de toda a sua trajetória, de tudo que você vem fazendo, não só por mim, mas como para outras mães, né, outras famílias principalmente. Eu me vejo como uma pessoa de muita sorte e às vezes eu até me penso, será que eu sou merecedor disso tudo? De ter uma família como eu tenho, sabe? E saber que você, com toda a sua força, toda a sua garra, fazer não só por mim, fazer pelas outras pessoas também, é imensurável isso, sabe? É uma coisa maravilhosa, eu tenho muito orgulho, eu tenho muita sorte de ter você na minha vida. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, filho. Coisa linda. Eu que agradeço, que eu estou aqui nervosa, mão suando por você, para você sempre. Obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigada. meu filho. Um beijo. Mãe. Te amo, filho. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Beijo, tchau. Vai, Maria. Vou ligar pra Bruna. Vai fugir não agora, vamos Não ver. vou, não. Coisa linda. Oi, mãe. Oi, filha, tudo bom, amor? Tudo bem? E você? Tudo bem, amor. Espera só um pouquinho. Ô, Bruna, Bruna, oi, tudo bem? Tudo bem. Bruna, prazer. Aqui é o Quinho Fonte. A sua mãe tá aqui me dando uma entrevista falando sobre as mães pela diversidade. E eu perguntei pra ela quem era o contato de segurança dela. Alguém que ela ligava e que ela corria quando alguma coisa de ruim acontecia. E ela falou que era você essa pessoa. Então eu pedi pra ela te ligar e te contar por que que ela é o seu contato de segurança. Conta pra ela. oi, filha. Você que me fez Oi. mãe. Foi com você que eu aprendi a Oi? ser, foi com você que eu aprendi a ser mãe. E foi você que me pediu tanto, irmãozinho, e veio o Vitor. E eu sei que se eu não tivesse aqui, você ia fazer por ele o que eu faço. Você ia fazer pela Beatriz o que eu faço. E que você é uma leoa e que pegou o seu irmão para proteger como eu faço. E que eu sei que se um dia eu não estiver aqui ou o papai não estiver aqui, eu sei que você vai pegar e vai fazer por ele o que eu faço também. E que eu tenho muito, muito orgulho de ser sua mãe. Que eu te amo. Obrigada, mãe. Obrigada. Que linda. Também amo você. Que fofo. Desculpa te pegar de surpresa, tá bom? Imagina, obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigada. Boa entrevista. A pessoa pega essa surpresa, ela não sabe nem o que dizer, né? Ela fica, e agora? O que que eu faço? Tchau, filha. Te amo. Tchau, me chamo. Tchau. Mas agora eu tenho um presente pra vocês duas, tá? Eu tenho uma coisa pra vocês ouvirem aqui. Vamos ver se vai sair. Vai sair sim.
Peraí, que aqui é tudo no valendo. Mãe, aqui é o Lucas e eu quero te dizer o quanto eu te amo e o quanto eu tenho orgulho de ser seu filho. Você é uma luz na minha vida, sempre espalhando amor e apoio por onde você passa. Eu admiro tanto o trabalho incrível que você faz com o Mães pela Diversidade, ajudando outras mães e famílias a entenderem e amarem seus filhos como você me ama. Obrigado por estar no meu lado em todos os momentos, por me aceitar exatamente como sou e por ser essa mãe maravilhosa e corajosa que inspira tantas pessoas. Te amo de todo o meu coração. Oi, Fê. Me pediram para lhe fazer essa mensagem surpresa. O que dizer da mulher que vive há mais de 20 anos? Que ela é espetacular, guerreira, determinada, excelente profissional, mãe e esposa. Tem um coração enorme, que sempre cabe mais um. E eu fico muito feliz e orgulhoso que você encontrou seu propósito, essa sua determinação e a luta pela causa LGBTQIA+. Mostra muito de quem você é. E quem a conhece sabe que eu estou falando. É isso. Espero que tenha lhe surpreendido e dizer que te amo muito e que hoje sou um homem melhor graças a você. Beijo do seu velho chato. Olá, Quinho. Olá, pessoal do Podiquinho. Tudo bom? Meu nome é Vitor, eu sou filho da Maria. E pediram para falar um pouquinho sobre a importância que ela tem na minha vida. Oi, mãe, esqueci de dar oi. Eu acho que a coisa mais importante que eu posso dizer é que a Maria sempre foi um porto seguro na minha vida. Eu nunca tive medo. Eu sempre tive medo do que poderia acontecer lá fora. Eu nunca tive medo do que poderia acontecer na minha casa. Porque eu sempre soube que eu tinha um abrigo tanto na minha mãe quanto no meu pai. Eles incentivaram os meus sonhos, eles ouviram as minhas crises, os meus medos, e sempre que eu preciso, ela tá lá, né, olhando para mim, e sempre seguido de você quer opinião, você só quer ser ouvido. E eu acho que isso resume bem. A Maria é uma pessoa que ouve quando precisa e que faz tudo o que pode para ajudar. E é isso, beijo. Ai, gente, como é que vocês recebem essa mensagem? Seu marido, seu filho e seu filho, né? Como é que você recebe isso? Nossa, assim, eu me sinto grata por esse momento. E assim, me pegaram de surpresa. Essa é a ideia. Que lindo, porque, assim, são pessoas tão especiais na minha vida, né? E meu filho, eu já falei, né? E a minha vida é por ele, né? Eu transformei toda a minha vida por ele. Eu trabalhava em outra coisa, eu fazia outra coisa. Eu passei a estudar e fazer serviço social justamente porque eu acredito que dentro desses espaços eu vou ter ferramenta para poder atuar como mãe de LGBT e levar informação e ajudar a transformar essas famílias com informação de verdade, né, para que o Estado atue, né, para que os órgãos atuem mesmo de forma efetiva, né, não só falar, mas de forma efetiva. E o meu esposo, ele me dá um maior apoio, né? Ele vai comigo, às vezes, né, eu vou em algum local, ele fala, mas eu vou só para te fotografar. Não quero participar, porque ele é super tímido também, mas ele acaba participando, e ele vai junto, e ele abraça a causa, e ele está lá, e ele coloca a camiseta do Mães, que é a camiseta dos pais, né, com coração, e vai, e faz com que a minha caminhada fique mais leve, né, faz com que ela fique mais tranquila. Sim. Eu só tenho gratidão. Gratidão, gratidão. Maria. Eu estou no caminho certo. Eu não... Trazer mais mães para sentir o que eu estou sentindo agora. Exatamente. E... eu amo meus filhos. Eu amo o Vitor. Se Deus chegasse para mim e falasse assim, o que você quer mudar na sua vida? Com certeza não seria o Vitor. Eu gosto do Vitor, eu amo o Vitor do jeito que o Vitor é. E sinto que eu estou no caminho certo, estou muito plena, muito agradecida. Muito obrigada. Eu que agradeço absurdamente. Eu contei para vocês que quando eu comecei a fazer a pauta do programa, eu falei, gente, essa pergunta vai dar errada aí para mim. Errado no sentido de, eu choro em qualquer programa, né? Mas quando a gente fala sobre mãe, sobre apoio, sobre casa, sobre família, o que vocês mostraram aqui nesse curto espaço de tempo que a gente teve para conversar foi de um acolhimento e de um amor muito importante. Eu, como homem gay, como profissional,
como apresentador, como comunicador, sempre tive essa falta, essa falha, né? Familiar, de mãe principalmente. Como eu falei durante o programa, eu entendo a limitação, eu entendo até onde consegue ir, eu entendo... Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Mas quando eu vejo esse amor, essa entrega, essa valorização, esse apoio, essa mão estendida, eu penso, poxa, eu podia ter tido também, né? Eu tive durante muito tempo enquanto a minha bisavó estava aqui. Mas a minha mãe, que veio de fábrica, como eu falei, que é alguém que tá tudo certo, mas eu acho que perdi muito tempo da minha vida tentando me encaixar num lugar que não era meu. Tentando buscar um amor, uma aprovação que eu nunca consegui. Então, quando eu falei assim, me adotem, é isso. Eu acho que ao longo da vida eu fui criando ferramentas para cobrir essas lacunas, para que a minha máquina não parasse, para que eu me sentisse amado e acolhido pelas pessoas. Mas é muito inevitável, e não é inveja, mas é olhar para a relação que vocês têm, né? E o filho que fala de vocês, o que vocês falam, e o acolhimento, e falar, poxa, como é que é sentir isso? Como é que é sentir? Porque eu sentia de outros lugares. Eu fui criando ferramentas para isso. Então, eu quero encerrar agradecendo demais o tempo de vocês, agradecendo o amor de vocês, a forma como vocês tratam esse projeto e como vocês tratam cada pessoa que se aproxima. Eu acho que não tenho como provar, mas vocês fizeram a diferença na vida de muita gente, seja LGBT, seja não. Acho que quem está assistindo esse programa e se conectou com o que aconteceu aqui, entendeu que a gente falou nada mais do que amor. Seja gay, hétero, branco, preto, gordo, enfim, a gente está falando sobre amor. A gente está trazendo uma ONG que cuida de pessoas LGBT, mas é sobre amor. Então, se você está em casa, tem algum tipo de preconceito, ou usa frases como eu não aceito meu filho, eu não quero isso eu não tolero, entenda que a outra opção, escolher acolher, escolher amar, escolher trazer para perto, escolher fazer parte, é sempre muito mais gostoso e generoso, como a gente viu aqui. Queria que vocês olhassem para a câmera agora e mandassem um recado para quem está em casa e por acaso ainda tem um preconceito, ainda não acolhe o seu filho, ainda não sabe como lidar, talvez por falta de informação, porque não aprendeu isso. O que individualmente vocês diriam para essas pessoas? Quer que eu vá primeiro? O que eu posso dizer para você, mãe, pai, responsável por uma pessoa LGBT, que você nota que você não está sabendo acolher, mesmo que você não tenha as ferramentas ainda, mesmo que você não entenda isso, que você não saiba como funciona, olha no olho dessa pessoa e sinta o amor que ela tem por você. A busca de segurança que ela está buscando em você. E fala, filho, eu não sei direito como agir, mas eu estou aqui e nós vamos aprender juntos, porque ele também não sabe. Ele não sabe o que está angustiando ele. E mesmo que você não saiba, abraça e fala, eu te amo, isso basta. O conhecimento vocês buscam depois juntos. Nunca, 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 nunca fale para o seu filho que você gostaria que ele fosse de outro jeito. Não pode. Seu filho é seu, é sua responsabilidade. É o maior legado que você pode deixar para o mundo. Então, acolha e o ame. O resto a gente vê depois e pode contar com a gente. Fê. Famílias, eu gostaria de dizer que os nossos filhos, eles não têm problema nenhum. Nossos filhos são seres humanos plenos, completos, né? E eles precisam viver, eles precisam trabalhar, viver, interagir. E a casa, a família, é onde tudo começa, é o primeiro local. Né? Então, se a família não tem informação, a mãe, o pai não tem informação, não sabe para onde ir, procura uma rede de apoio. Né? O Mães pela Diversidade é uma rede de apoio, né? Para que você tenha informação, para que você seja acolhida e depois acolha o seu filho também, a sua filha. Então, entenda que o seu filho, a sua filha não é doente. Doente é uma sociedade que exclui, que mata, que ofende. Né? E nós, como mães e pais, a gente tem que fortalecer o vínculo familiar. Fortalecer esses laços, não deixar soltos, porque a rua ela vai acolher, e os nossos filhos vão ficar desamparados.
vão ser jogados para a marginalidade, jogados para a madrugada, né? E não é isso que a gente quer. Então, famílias, saiam do armário. Seus filhos precisam de vocês. Tem nem mais o que dizer, gente. Acho que isso sela o que foi o programa de hoje. Então, só agradecer você que ficou até o final e acompanhou essa entrevista, seja hoje, terça-feira, 18 horas, quando o programa vai ao ar, ou em outra data. Compartilhe essa mensagem, porque ela é muito mais sobre amor do que sobre engajamento. É sobre aonde essa mensagem vai chegar. Agradecer o pessoal que faz isso aqui acontecer. O pessoal da MacTube, obrigado. O pessoal da Armário Outfit, obrigado. O pessoal do Estúdio DG, Guilherme, Vitória, Andrade, obrigado a todos vocês. Obrigado à equipe Quinho Fonte, Isis, Anderson. E semana que vem a gente tem mais uma entrevista, que talvez a gente chore, porque eu choro em todas, mas é sobre isso, é sobre o que eu entendo como me comunicar. Eu quero me conectar com você que está em casa, porque é isso que eu sei fazer de melhor. A gente se vê semana que vem. Um beijo!